Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Se Comporte Podcast, nosso primeiro episódio do ano. E eu quero falar com você, empresário, com você, empresária, que está pensando aí no que fazer em 2023 para manter a sua empresa competitiva e crescendo. Eu trouxe hoje uma pessoa aqui que é expert no assunto, que ela vai se apresentar, vai falar sobre ela, vai falar sobre o negócio dela. E se você ainda não conhece o canal, está chegando agora, aproveite para se inscrever, ative o sininho, compartilhe com os seus colegas. Nileide, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna, pelo convite, adorei. Fala um pouquinho sobre você, sobre a Roy. Então, eu sou analista, eu brinco, né, que eu sou analista de sistemas de formação e marqueteira de coração. A Legal. ROI é uma agência, hoje é minha agência, né, de marketing digital, branding e estratégia, e a gente hoje atende as empresas de uma maneira 360. Então, a nossa missão é fazer com que a empresa seja competitiva no mercado e tenha principalmente um diferencial. Essa é a nossa maior missão. E para 2023, acho legal a gente trazer um pouco de panorama, né? Pandemia mudou o cenário do marketing? Completamente. Mudou, assim, para o bem e para o mal, né. Eu acho que, todo mundo que trabalhou com marketing viu na pandemia uma oportunidade de crescimento incrível, principalmente o marketing digital. Uhum. E o que eu acho que pesou é que o marketing virou sinônimo de marketing digital, É e não é verdade, necessariamente isso, é né. verdade. Então, o marketing vai muito além do marketing digital. O marketing digital hoje é imprescindível, Uhum. mas ele não é só isso, não é o marketing por si só, né. Então eu É, acho que é importante essa consciência, porque agora as pessoas estão começando a perceber que só o digital não é suficiente muitas vezes, né, é. dependendo do produto, do tipo de empresa. Bom, a gente tem no Brasil 90% das empresas são pequenas, né? Então a gente vai ter um percentual muito pequeno de empresas maiores que vai trabalhar o marketing, que a gente vai falar daqui a pouco, no que realmente é o marketing. Agora a gente vai falar principalmente para esse microempresária que está aí nos assistindo. Nós tivemos na pandemia um aumento de mais de 6 milhões de pessoas que começaram a empreender, então é muita gente. E eu acredito que a porta de entrada para essa pessoa no mercado foi o marketing digital, né? E é mais acessível, né. Então, quando você pensa em campanhas de marketing tradicional, para o pequeno empresário, até às vezes para alguns médios empresários, os custos eram muito elevados, e o digital ele democratizou isso, até talvez por isso que o marketing digital virou sinônimo de marketing, né. Sim. Porque ele é acessível a qualquer pequeno negócio, uma MEI, pode utilizar as ferramentas de marketing digital para se colocar no mercado, para comunicar o seu produto, a sua marca, e, deixou mais democrático, eu acho, o marketing. Mas acho que não É. dá para parar por aí, né, essa é a questão. Até o pequeno e o microempresário. Ele Uhum, precisa entender que o marketing digital é um recurso, é uma ferramenta, mas uhum. ele mesmo dentro de casa, mesmo sendo pequeno, ele pode ter uma visão um pouquinho mais estratégica de como o marketing pode colaborar para que o negócio dele seja competitivo naquele nicho que ele trabalha, né, sem Sim. pensar em grandes players, né, no pequeno nicho mesmo que ele Uhum. trabalha, algumas ferramentas, algumas questões estratégicas são fundamentais para ele se manter no jogo, né, se manter competitivo. E antes da gente ir para esse assunto de estratégia, né? Porque hoje eu não vejo mais estratégia em marketing digital de uma forma geral. Sim. Na verdade, eu não vejo estratégia nenhuma. O que eu Uhum. vejo é post. E Isso, post qualquer um que tem um celular, até uma criança faz post hoje, faz post, né? exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do marketing digital. E aí, Nileide, eu vou falar aqui sobre a minha visão, né, como administradora e psicanalista. Eu vejo que o marketing digital, ele por ser acessível, por ser democrático, um movimento que foi extremamente importante para as empresas e para todo mundo, né? Porque Uhum, sim. ele trouxe uma democratização de informação é poder, é importante, está na mão das pessoas. Mas agora eu vou para o outro lado.
tá? Que é o marketing antiético que vem acontecendo no marketing digital. Eu não sei se por inocência ou por má intenção, e eu gostaria que você me desse seu ponto de vista sobre isso. Então, eu acho que, na verdade, sempre existiu o marketing antiético, mesmo quando não era o digital. Eu acho que isso é uma questão que está no jogo, né? Uhum, Mas o digital, ele deixou isso, amplificou isso. Então, a gente consegue ver muito mais casos, né, antiéticos no digital, por ele estar permeando, né, o nosso celular o tempo todo. Mas acho que não foi por causa do digital. Eu acho que já vem isso do próprio movimento do sistema, já é dessa forma, né? uhum, Mas eu acredito que, isso vai amadurecendo, sabe. Eu acho que, uhum, todo novo recurso, toda nova ferramenta, ela tem algumas coisas, né, de problemas uhum, aí. Mas eu acho que ao longo do tempo, isso vai, reduzindo, as pessoas mesmo vão começando a ter mais regulação em cima dessas coisas. Então eu uhum. acredito que a médio e longo prazo isso vai se regularizar. Hoje a gente vê muita coisa, né, assim, Sim. muito, tanto é interessante que tem algumas pessoas, principalmente que vivem de influencer e de blog, que Uhum. fazem cálculo de hater, né. "Ah, quantos haters eu É, tenho?". Tem alguns que veem vantagem, né, porque gera porque gera engajamento. engajamento e também pode expor a sua própria opinião. Então tem gente É, que faz uma limonada desse limão. Eu sim. acho inteligente até. Mas eu acho que isso é um pouco de momento, assim, eu não vejo isso perdurar muito tempo, sabe. Eu Uhum, acho que as pessoas vão acomodando e vão vendo que não tem muito sentido usar, dessa forma, de forma antiética ou até agressiva, né. uhum, Porque eu acho que é direito do consumidor, você expor, se algo te desagradou num consumo, né, de uhum, serviço ou numa marca, uhum. mas eu acho que as pessoas extrapolam o nível da ética, né. Sim, Então, ao invés de você simplesmente dizer: "Ó, não estou satisfeito por causa disso, disso e disso", e que isso é super valioso para uma empresa, sim. né, e é difícil o empresário e é um exercício super difícil você olhar uma crítica e Uhum. não ter aquela primeira reação de: "Ai", né. E aí eu acho que você tocou num ponto que é onde se encontra. Eu acredito que o empresário imaturo, quando encontra o marketing digital, ele vai acabar cometendo muitos erros, Sim, muitas falhas, que vai ferir uma ética que muitas vezes ele não tem nem conhecimento. exatamente. Às vezes nem é por má intenção, né. Sim. E aí, se você pega um empresário imaturo, tá começando agora, não entende direito do que é isso, o que eu devo fazer, e ele encontra um profissional amador, né, que tem muito, tem bastante. A gente viu um Sim, boom, né, de agências de marketing digital nos últimos anos. eu Hoje, urgências, né. urgências, É, exatamente, pessoas que nem são formadas na área, né, sim, mas que desenvolveram ali uma habilidade sozinhos de trabalhar edição, post, fotos, exato. enfim, e a pessoa já cria uma agência de marketing digital. E aí esse empresário imaturo que encontra esse profissional, que não é um profissional, né, não se É, não é um qualificado. profissional júnior, né. É. Tem muita gente que faz um trabalho bem bacana, né, Uhum. sendo meio urgência, enfim, mas muitas vezes está num nível de maturidade, né, diferente do que aquele profissional precisa, né, do que aquela Sim, empresa precisa, que às sim, vezes busca só preço, né. "Ah, eu vou contratar porque o preço é menor do que uma agência que já tem uma formação, que já tem uma equipe", enfim. Mas, tem o problema de não estar totalmente formado e não ter experiência para lidar com algumas coisas, né. uhum. Eu acho legal a gente também, como a gente está falando aqui de marketing digital, né, e o canal ele trabalha muito com pessoas que são novos líderes, novos gestores, novos empresários. Acho legal a gente falar o que compõe então o marketing digital. Então, bacana você falar isso, que agora quando a gente estava conversando, eu percebi, e isso é uma coisa que o mercado, tem mostrado, uma certa confusão entre a gestão da rede social e o marketing digital, né.
Sim. E não é a mesma coisa, né? O marketing digital, ele, na verdade, envolve uma série de serviços. Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente está dizendo utilizar o digital como uma ferramenta de comunicar o seu produto e o seu Uhum. serviço. Então, você pode comunicar através de redes sociais? Sim. Mas você também pode fazer, por exemplo, campanhas de tráfego pago para o seu site. Você pode ter blog e alimentar seu blog, seu podcast, seu Até o vlog, e-mail que você escreve para o cliente, e-mail, né? exatamente, e-mail marketing, enfim. Uhum. Então, quando a gente fala de marketing digital, é um universo muito maior. No pequeno, quando a gente vê o pequeno empresário, o microempresário, e ele fala assim: você trabalha com marketing digital? Ah, quanto custa o seu post? É É, isso, né? é muito E budget, é muito isso, orçamento, né? é muito isso. E sempre pensando na rede social. É. E quando você olha para o negócio, quando a gente faz o contrato com o cliente, a primeira coisa que a gente precisa é fazer um diagnóstico do que ele precisa, de fato, Uhum. de quais ferramentas do marketing, seja digital ou seja offline, mas enfim, se for no digital, quais ferramentas do digital ele pode se beneficiar. Uhum. Não necessariamente só rede social, né? Ou só Instagram, né? Uhum. Porque tem LinkedIn, que é uma rede social voltada para negócios, né? Uhum. Então, tem muitos empresários que falam: "Ah, eu preciso estar no Instagram", mas será que ele precisa? Será que o negócio dele realmente é para Instagram? Ou É. o negócio dele é primordialmente para LinkedIn, o Instagram pode ser um braço para ele? Porque você pode montar estratégias diferentes para mídias diferentes. Então, vamos supor, um exemplo. Eu preciso trabalhar muito o meu turnover. Vamos supor que eu tenho um processo de demissão muito contínuo no meu negócio, eu preciso tornar meu negócio mais interessante para manter meus talentos, para os meus talentos não saírem do negócio. Uhum. Você pode, de repente, ter uma estratégia de Instagram muito voltado para o seu público interno, para o seu Uhum. endomarketing, né? Sim. E uma estratégia de LinkedIn, eventualmente, para o seu negócio, por ser um negócio mais B2B. Então, Uhum. assim, tudo isso é muito importante tá no diagnóstico. Ou seja, né, para a gente fazer um panorama aqui, né, principalmente para você aí que está com um negócio recente, se o seu negócio tem 3 anos, ele é um bebê, Uhum, tá? Se o seu exatamente. negócio tem 5 anos, ele é um bebê que aprendeu a andar. Se você tem um negócio de 10 anos, então às vezes ele já é um adolescente. Então, São coisas diferentes para cada fase da vida, assim como numa criança. exatamente, eu vejo o marketing, a gente está falando aqui de marketing digital, que é o que as pessoas conhecem, Sim, né, mas a gente vai entrar um pouquinho no marketing um pouco mais profundo. Mas nós já falamos aqui que o marketing digital, ele vai compor redes sociais, e aí a sim. gente tem um monte, Vários objetivos diferentes. objetivos O LinkedIn diferentes. tem um objetivo, o Instagram é outro, até o Facebook fala: "Ah, o Facebook morreu". Para alguns negócios, o Facebook é fundamental. É excelente para a comunidade, né. Exatamente. Aí nós temos, bom, temos os sites, porque muitas pessoas, eu já ouvi muito isso, tá. Uhum. Até em anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu já ouvi até pessoas da área do marketing digital falando que os sites iriam morrer, por conta do boom de mídia social que estava tendo, do crescimento que estava tendo, e na verdade eu vejo Não, que o site é tem site, o seu papel, né, né. e mídia social é mídia social. Mas aí, Nileide, eu gostaria de contrapor um ponto aqui contigo. Eu vejo que o marketing digital, por ser necessário, ele também pode ser um tiro no pé para o pequeno, né? Uma estratégia errada, um posicionamento errado, porque o micro e o pequeno não têm bala na agulha para suportar uma enxurrada de hater. Sim, sim, E às vezes ele mistura um pouquinho o marketing do que o digital influencer faz sim. com o marketing dele. E por ele se inspirar muito, né, a gente vê muito empresa, principalmente os micros, né, que são ainda muito, o dono é muito operacional, né, o É, faz gestor é tudo, muito né. operacional, Faz tudo. e às vezes ele tem um Instagram, ele vai seguir digital influencer, né, Isso.
E o digital influencer tem outra estratégia, a gente vai falar também. Então, nós temos marketing estratégico para falar e o digital influencer. O influencer eu considero um recurso do Um marketing. recurso. Ele Legal. não necessariamente é o marketing digital, né? O influencer, o blogueiro, ele tem um papel que precisa estar dentro de uma estratégia maior, né? Mas acontece muito isso. Porque eu acho que é natural, quando a gente está começando, a gente se modela, né? Sim, E aí, quando você vai para redes sociais, a primeira coisa que você vê com bastante repetição são os influencers, que são os que têm mais seguidores, que aparecem sim. mais. Então, você vai acabar se modelando como sendo um influencer. E às vezes você não tem nem perfil, ou você não consegue, não tem ainda as qualidades, né, as capacidades de fazer o que aquele influencer faz. E se você Exatamente. tenta repetir exatamente daquela forma, você pode cometer erros que podem ser bem complicados para o seu negócio, até porque você é pequeno, você precisa se Uhum. posicionar de uma forma mais assertiva para você não perder aquele mercado que você já conquistou, né, por Sim, exemplo. Então, sim. assim, o conselho que eu dou: tente ser o mais natural possível, tente ser você, sabe. Uhum. Eu acho que todo mundo consegue evoluir, todo mundo consegue treinar algumas coisas que os influencers usam Uhum. como ferramenta de comunicação, Uhum. mas eu acho que o quanto mais natural, menor a chance de você errar, e é o que as pessoas mais gostam de ver, porque todo mundo tem esse desafio. Então Uhum. tem um pouco de generosidade. Você Uhum. percebe que a pessoa tá sendo natural. Cometeu algumas falhas, É, não é tão influencer assim, mas pelo menos ele tá sendo ele, assim. eu Então, eu acho é. que a melhor estratégia é se você se sente muito ridículo, sabe, falar: "Ai, nossa, eu vou ter que fazer isso". Eu tenho alguns clientes que falam assim: "Mas eu vou ter que fazer até dancinha agora Nossa, para Deus me vender". livre, pelo amor de Deus, Não, você não vai, nossa, se isso não faz parte de não você, dou não conta. tem que fazer, né. Não dou conta. Olha, e você tocou num ponto aqui legal, tá. Então, ó, marketing digital, eu vi que muitas vezes o simples e o básico, funciona melhor. Muito melhor. Legal, então o digital influencer muitas vezes ele vai querer causar, Sim, ele vai surfar na onda do que tá pegando agora, do assunto do momento, hater pra ele é interessante. sim, é uma outra visão, né. Exatamente. Mas no meu negócio eu não posso fazer isso, Não, né. O meu negócio, eu preciso entender para quem é o meu negócio. ele tem que ter a sua cara, ele tem que ter um propósito, e se você for fazer algo que conflita com o teu propósito, você já está cometendo o primeiro erro do marketing, Ou seja, se né. você não sabe nem qual é o propósito do seu negócio, não É faça. melhor não fazer. Também Vai penso buscar o assim, seu propósito, vai fazer o seu estudo, né, também penso que é assim. a primeira etapa aí, eu acho que de qualquer negócio, mesmo para o pequeno. Até mesmo porque, né, como eu tenho uma pegada em vendas um pouco agressiva de posicionamento da empresa, se eu trabalho numa empresa que eu estou dando consultoria e eu estou vendo que os principais concorrentes estão fazendo cagada, a gente usa isso como uma ferramenta, Sim. né. A gente vê isso no Burger King e no McDonald's, né, nessas guerrinhas entre eles que eu acho super legal. E não, e interessante, a gente começou falando sobre a questão de ética, tal. Isso, por exemplo, quando bem executado, não é antiético. Exatamente, Na né. verdade, são oportunidades que estão ali para você mostrar o seu diferencial em relação ao outro. Exatamente. Antiético tem, inclusive por parte de muitos digitais influencers que são pessoas que deram certo e que não sabem exatamente o que estão fazendo, algumas delas, tá? Uhum. Nós temos outros que são profissionais, que foram buscar conhecimento, competências e habilidades, e que tem toda uma assessoria por trás e sabe muito bem o que está fazendo. Então a gente tem os dois cenários: o que não sabe Sim, o que está fazendo, mas deu isso. certo, tá Aham. dando certo, e aquele que tá bem assessorado. E aí nós tivemos aqui em Ribeirão vários exemplos, e eu nunca vou me esquecer do exemplo de uma médica super, influencer no TikTok, Aham. que fez uma dancinha com uma gordura retirada de uma paciente, né. Aquilo eu não sei sinceramente hoje, até fiquei curiosa agora relembrando para saber o que que virou,
a investigação feita pelo Conselho Regional É de isso que eu ia Medicina. falar, porque em algumas áreas o conselho regional tem uma série de regras. Então, quando a gente atende a área médica, por exemplo, a gente estuda toda a parte que o CRM, no caso da medicina, Uhum, eh, impõe, né? Porque algumas coisas são proibidas mesmo, uhum, e orienta o cliente a não fazer aquilo. Mas muitas vezes ele acha uma ideia genial, viu isso em algum lugar, né? No é. exterior, enfim. E faz isso no sentido de chamar atenção e é realmente, assim, complicadíssimo. E aí essa pessoa, esse empresário, essa empresária tem que tomar uma decisão, se ela quer ter um negócio, se ela quer ser influencer, porque Exato. muitas vezes as 2 coisas não dá, Não dá certo. né, porque o teu Até negócio não suporta. dá um problema para a imagem dela, né, para a questão da Sim, autoridade dela, né. Então, eu vejo com muito cuidado esse tipo de brincadeira, ainda mais quando fala da saúde. Eu acho sim. que algumas áreas são muito sensíveis e precisa tomar muito cuidado com essas brincadeiras, assim. A área médica é uma área muito difícil, a estratégia, o posicionamento do profissional liberal tem que ser muito bem feito, para Sim, você poder mostrar o seu diferencial, poder até chamar a atenção de alguma forma, mas longe desse tipo de coisa, porque sim. E aí a gente tem aqui então, a gente começou falando ali do marketing digital, que ele vai incorporar várias ferramentas, sim. cujas redes sociais ela vai fazer parte do marketing digital, mas ela não é só esse marketing Não é digital. sinônimo de marketing digital. É E uma das ferramentas, é né. uma das ferramentas. E aí, como pessoa física, como influencer, você pode pensar em várias mídias, né, estar em várias mídias. Como empresa, eu entendi que você precisa selecionar É, as que fazem sentido para o seu isso. negócio. E quais são os objetivos para cada mídia? Então, você pode ter objetivos, internos de RH para uma determinada mídia e ter objetivos de comunicação para o mercado para outra mídia, por exemplo, Uhum. né, ou É, as 2 coisas para as mídias, enfim. Isso vai depender da composição da estratégia que você precisa fazer para a empresa. eu co Seja ela é, desculpa te imagina. interromper, mas seja ela pequena, média ou grande, isso não muda, né. É. Eu conheço muita empresa, a gente sabe, né, que o perfil nas mídias sociais, agora indo lá para a mídia social, o perfil nas mídias sociais de empresas tem menos engajamento e seguidores do que o perfil, muitas vezes, do dono, da dona, né, do gestor ali. Às vezes ele vai ter muito mais seguidores, mais engajamento. Mas a gente já aprendeu que isso não reflete em conversão de vendas. Não, não. Número de Mm-mm. seguidores não quer dizer dinheiro no bolso. Não É. para uma empresa, né. E nem, às vezes eu vejo comentários assim: "Nossa, o meu vídeo ficou visível para um monte de pessoas". É, exatamente. E você sabe que isso é algo que quando a gente está tratando com o cliente, é a primeira coisa que a gente fala na ROI. Porque existe muito a demanda que chega assim: "Olha, Nileide, eu quero muito aumentar o meu número de seguidores". Mas ele não quer aumentar o número de seguidores, ele quer aumentar as vendas dele. E por Uhum, que ele acha que aumentando o número de seguidores vai aumentar a venda? Não é uma relação direta hoje, né, hoje está uhum. cada vez mais visível isso. Às vezes você vê perfis com 20, 30, 40 mil seguidores e não quer dizer que ele venda mais do que um perfil que tem 1000, que tem Uhum. 500, né. É. E perfis empresariais muito mais, muito E a mais. gente passou, não sei se ainda a gente está passando por isso, você pode até me sinalizar, a famosa compra de seguidores, Sim. né, que isso não dá muito certo, mas ainda tem gente que Eu faz. espero que ninguém mais faça. Gente, não façam, por favor. Olha, eu vou te falar que toda semana tem um pessoalzinho aí me mandando mensagem para eu comprar seguidores, tá. Sim, Então tem. é possível que É ainda tenha possível, é. gente fazendo. E eu me lembro, numa empresa que eu trabalhei, você falou do segmento da saúde, inclusive Aham. da saúde, né, que tinha uma parceria com uma influencer, que foi uma pessoa de mídia tradicional, né, e agora está no Instagram. Com mais ou menos na época tinha uns 100.000 seguidores, 110.000 seguidores, um número bem expressivo, né, mas não tinha nada de conversão, nada. E aí eu lembro que quem contratou, começou a olhar com maus olhos essa Sim, questão. Leide, como a gente seleciona um influencer? super importante. Você sabe que existem agências especializadas em seleção de influencer, né.
Isso é legal. É muito importante. Porque assim, olha só, vamos pensar no influencer como se fosse um garoto propaganda, né? Vamos Uhum. voltar aí no passado. Quando uma grande empresa selecionava um garoto propaganda, não era qualquer pessoa. Ele tinha que ter sinergia com a marca, tinha que Sim. ter sinergia com propósito. Se é um produto de consumo, essa pessoa tem que pelo menos, ser um consumidor dessa marca, ou vir a ser um consumidor. Tem o case da Sandy, que eu nunca vou esquecer, né, quem acompanha o marketing aí, o case da Sandy da Devassa, depois a gente pode falar disso, eu acho que ilustra bem isso. É bem legal. E, enfim, eu acho que escolher o influencer é como escolher um garoto propaganda. Ele está sendo porta-voz da sua marca, né? Seja É. na rede social, ou seja em qualquer outra mídia que você está usando, até no seu site, enfim, né? Então, escolher essa pessoa é super importante. Normalmente, os influencers, os blogueiros, eles têm o que chama Media Kit. Você precisa pedir esse Media Kit para entender um pouquinho qual é o perfil dos seguidores daquele profissional. Ele Uhum, tem um perfil, ele se conecta com determinado público. Ninguém uhum. se conecta com todo mundo, né? É, isso é fato. Até o influenciador que tem 100.000, 200.000, ele tem um público específico. Uhum. Então, você selecionar só pela quantidade de seguidores é um tiro no pé, né? A primeira É, coisa que você precisa é pedir o Media Kit e verificar qual é o território que ele atua, né? O perfil, a idade, o tipo de seguidores que ele tem. Ele tem esses dados é. e ele consegue, né, te dar essas informações para você ver se isso é aderente ou não com o seu negócio, E até né? mesmo para entender o que que é influencer digital, porque qual é o tipo de influência que ele exerce? Uhum, Porque tem uhum, muito mais influencer, que no meu ponto de vista, tá, eu não sou dona da verdade aí, mas eu não tenho paciência para influencer digital, uhum. porque eu vejo muitas pessoas que mais prestam desserviço para a sociedade do que um serviço. Influencia muito mais em coisas negativas, como por exemplo, agora a gente está entrando nesse momento de Big Brother Brasil, Sim. e a gente vê que aquilo é selecionado a dedo, né, então precisa ter conflito, tem que ter o machista, tem que ter Isso. uma Tem que ter um polêmica. caldo para gerar É. polêmica. E aí E tem é o escolhido a dedo é para isso. escolhido a dedo. E tem os influencers que surfam nessa onda, É. que pega, por exemplo, o machista e vai falar que o cara é assim mesmo e não sei o que ele tem que ser. E aí eu acompanho um pouquinho, né, por conta do Ariel, eu tenho isso na minha casa, a gente vê muito podcast, né, dessa área de saúde, dessa área de performance, Sim. dessa área de treinamento, e assim, os absurdos que a gente vê o pessoal indicando para as pessoas fazer, tomar, sabe, é umas É um desfavor, né, é um exatamente, desserviço. é um desserviço, É. né, e então assim, eu acredito que o empresário para selecionar, ele tem que realmente saber qual é o tipo de influência que essa Exatamente. pessoa ela presta nessa comunidade, E né. é muito importante você tentar verificar se é uma pessoa que já tem um histórico, porque a gente tem muito Uhum. surgimento de influencers novos, né. Sim, E tem aí, bastante. uma das coisas super perigosas é, de repente, esse influencer ou esse blogueiro, né, enfim, ter uma conexão com o seu negócio ou com o que você quer passar de propósito, mas ao longo do tempo ele vai se desconectando, isso acontece, né. Uhum. Se você já tem um histórico da pessoa, uma pessoa que já está há mais tempo, que já tem um perfil consolidado, você consegue ver que tem um traço realmente de personalidade daquela pessoa. Esses influencers, principalmente, né, a onda Big Brother, acho que, assim, ele tem um papel um pouco diferente do que a gente pensa para o empresário mesmo. Quando a gente pensa Sim, na empresa, a gente tem que pensar na saúde dela a longo prazo, sim. né. Então eu não gosto muito de usar essas coisas de modinha, que eu De sei que de momento também, momento, porque ela não tem perenidade. Então eu exatamente. acho que é legal usar influencer sim, eu acho que precisa selecionar, né, Uhum. porque tem um potencial muito grande de disseminar o seu produto e o seu serviço se você faz bem feito. Então se você Legal. pega um influenciador que tenha já um histórico
e que ele tenha muita sinergia com o teu produto, ele pode realmente te dar um resultado interessante do ponto de vista de reconhecimento de marca. Uhum. Pode ser que gere venda? Pode, né, é provável que sim, mas pode ser que, seja só o reconhecimento de marca, mas isso já é um valor Ou importante. seja, o influencer não pode ser uma estratégia desesperada para ter resultado de curto Ah, não, prazo. de jeito nenhum, de Não tô jeito nenhum. vendendo nada, vou Aliás, chamar um influencer, vem aqui, pelo amor de Deus, me ajuda a vender. não, aliás, não existe estratégia desesperada, né, normalmente o desespero fala assim: "Ah, essa é a minha última cartada", danou-se, até a rede social. "Não, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou para a rede social, porque eu não posso fazer mais nada". Qual a chance disso dar certo? Então Zero, então a né. gente precisa ir para o ponto, né, o marketing, na verdade, ele tem que nascer junto com a empresa. Exatamente. Aí a Até gente antes da empresa. Até antes da empresa, né, É, porque aí a gente vai entrar em propósito, a isso, gente vai entrar em branding, e aí eu isso. gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal, o que que é o tal do branding, né, que a gente vê por aí, né, e poucas Uma pessoas palavra entendem. abstrata, né. Sim. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que a Roy faz bastante, é ajudar a empresa a criar, né, a gestar essa empresa. Então, muitas vezes o nosso papel, entra antes da empresa existir de fato, né. Uhum, Existe todo um trabalho de análise, de comunicação, de valores, de arquétipos, de propósito, estudo do público-alvo, ou que a gente chama de estudo de persona, né? uhum. O cliente ideal, quais os diferenciais que o seu negócio vai ter em relação aos demais. Então, por que que vão comprar de você e não de quem já está no mercado, Uhum, né? Isso é uma pergunta que precisa ser feita. uhum. Por que que não vão comprar por causa dos meus olhos? Eles vão E nem comprar porque seu preço é baixo, né. nem muito menos, né? É, Até porque se o seu preço for muito baixo, você não se mantém, né? exatamente. Então, a guerra de preço é uma coisa que não é legal entrar. É, Então, essa lição de casa que acho que para muita gente, principalmente para o pequeno tem muito aquela ânsia de vou sair fazendo e aí eu vou exatamente, fazendo. achando que isso vai colocar ele à frente. E não vai. Quando na verdade isso coloca ele atrás, porque ele fica correndo que nem cachorro atrás do rabo, que anda, Isso. anda, anda e não sai do E não sai lugar. do lugar. É, Então, ter essa clareza antes mesmo de abrir o CNPJ é é. muito legal, assim, é muito importante. As pessoas que já têm essa consciência, que sentaram e fizeram essa análise aí, que leva 2 meses, 3 meses Uhum, intensos, né, com uhum. reuniões aí, 2, 3 reuniões na semana, a gente consegue fazer um desenho mínimo, para que ele tenha clareza do que é o propósito do negócio dele, É, né. é. Isso a gente chama de plano de comunicação, de plano empresarial para a criação de uma empresa. Isso é legal, porque, eu comentei com você há uns tempos atrás, que depois da pandemia, e a gente voltou, né, a ir visitar as empresas, né, antes ficou tudo online, que eu comecei a perceber uma ausência de endomarketing na empresa, né, uma ausência, dos murais. Ainda mais que ficou todo mundo home office, né. Exatamente, mas eu me liguei depois de um tempo, eu estava pensando depois de ter comentado isso contigo, que na verdade há muito tempo isso estava perdendo espaço, Sim, né. As pessoas, eu acho que por conta desse boom realmente de mídia social, de achar que o marketing digital é isso, porque houve-se essa grande fala, né, então a gente se comporta como manada, que vai seguindo a sim, onda. sim. Então, se você está no marketing digital, beleza, aquela plaquinha que você tem na frente do teu negócio não vai fazer muita diferença. Dentro, então, menos ainda. E eu acho que isso foi sumindo aos pouquinhos, né. E vai introjetando, né. Não faz Exato. diferença, o importante é o que aparece na rede social, não o que eu tenho aqui dentro. Exatamente, que eu acredito que é a mistura, né, da pessoa física com a pessoa jurídica, Isso. né. E às vezes você, por exemplo, pode começar uma empresa sem necessariamente estar lá com o seu marketing na mídia social, perfeito, redondo, já sabendo quem vai ser o Sim, influencer, né. sim. Não, olha, eu conheço empresas que são consolidadas, indústria principalmente, tem mais de 30 anos no mercado e não estão nas redes sociais. E elas estão vivas. Até porque a marketing e vendas
É diferente? Deveriam ser, os melhores amigos, nem É, sempre é nem assim, sempre é. mas, são funções diferentes, né, vamos dizer Uhum, assim, mas que deveriam trabalhar em conjunto. Não tô dizendo que essa empresa que não está na rede social tá certa, né, uhum, mas é uma prova de que não necessariamente você estar na rede social faz o seu negócio ser próspero, uhum. né. Então é muito importante entender que, não é uma questão causal, assim: "Ah, eu estou na rede social, por isso o meu negócio é próspero". Não, não é. É. Ma tem um ponto legal também, olhando assim, que essas empresas que não foram ainda para uma mídia social, elas estão consolidadas, acredito porque elas sabem muito bem quem elas são, por que elas existem, para quem elas existem, né, então talvez tenha um lado positivo de olhar para isso. Talvez Isso. ela se concentrou em outras coisas que aí eu gostaria que você trouxesse Em aqui. outros canais, né, e Exatamente. que não necessariamente o digital. Mas essas empresas, Bruna, hoje elas estão olhando para o a gente fala, né, no mercado, que são empresas que precisam passar pela transformação digital. Uhum, Essas empresas, elas deram certo até agora. E uhum. isso não quer dizer que para o futuro elas estejam competitivas, né? Sim. Porque muito do papel do marketing é de tentar olhar para o futuro, né? Não é Uhum. só olhar para o presente, é olhar para o Sim. futuro. Então, assim, essas empresas tão saudáveis até agora, mas será que em 5, 10 anos elas ainda vão ser competitivas? Uhum, Tem-se dizer que não. Então essas uhum. empresas hoje buscam muito, um profissional de marketing para trazer elas para o mercado, para o digital, para comunicação digital. Não É, necessariamente ela vai fazer vendas digitais, às vezes é. sim, às vezes não, E aí mas a pega. comunicação digital, ela precisa estar, E aí né. eu acho que pega. Pega o quê? Porque é uma disrupção É até cultural. até da forma como ela se comunica. E você falando aí, me veio alguns cenários, né, de empresas que foram para o digital depois de muitos anos, né, já no mercado, já consolidada. E o digital, ele não comporta uma linguagem muito formal. Sim. Né, precisa ter um pouco mais de humanidade na Isso, o pessoal comunicação. fala humanizar, né, a É, sua marca, isso aí. além de humanizar a marca, também ter a responsabilidade social que hoje as pessoas estão Uhum. exigindo muito e no marketing digital, quando você entra numa comunidade social, ela vai cobrar muito, o seu posicionamento, então tem marcas que a gente vê aí, como a gente teve recentemente um atleta, né, que fez um posicionamento na mídia Sim, social e os patrocinadores já estão repensando o patrocínio, porque tem que ser rápido, né. O mercado, as pessoas, aquela comunidade começa a exigir posicionamentos que são muito rápidos, exatamente. né, então você tem que estar ali, mas estar ali como pessoa se relacionando e entendendo. E aí entra um conflito com quem está nessas empresas. Porque ele Exatamente. começa a ver uma empresa no digital diferente da Da empresa do empresa. dia a dia. É, exatamente. Exatamente. E você sabe que é interessante isso, porque a gente vive um cenário muito diferente, né. Essas empresas que sobreviveram aí 20, 30 anos sem usar o marketing digital como ferramenta de comunicação, usaram, claro, outras ferramentas, né. Uhum. E eles têm um timing, de visão e até de mudança diferente do que o mercado hoje exige, É. né. Então, assim, se manter competitivo é um desafio para esse tipo de empresa, Uhum. porque ele tem um comportamento e um timing de revisão de si mesmo diferente do que hoje o mercado exige. A É, gente vive num isso é mercado que verdade. qualquer marca e qualquer negócio, a gente fala marca, mas vamos pensar, né, como qualquer negócio, ele precisa estar sempre se revisitando, revisitando seus valores, porque a comunidade vai cobrar posicionamento, a Sim. comunidade vai cobrar, ela vai querer enxergar naquela empresa quais são os valores e a personalidade que aquela empresa tem. É, a gente vê que as pessoas têm uma necessidade de conexão maior, né, hoje, né, elas É, o buscam se conectar. comportamento de consumo mudou, né. É. Antes você, conseguia escolher o consumo do produto pelo produto em si.
Uhum. Eu tenho necessidade de lavar a minha roupa. Então eu vou pegar o melhor sabão em pó que eu considero para lavar minha roupa. Hoje, a decisão não é só pela funcionalidade, ela também é pelo valor intangível que aquela empresa tem. Então, Uhum. por que que você vai tem tanta opção, né, você não precisa Uhum. escolher, só aquele sabão, você tem na prateleira um monte de sabão. E aí você vai comprar aquele por quê? Por que que aquele é o primeiro que você lembra? Uhum. Porque ele te lembra algo, ele te remete a algum propósito ou alguma ligação. Ele é biodegradável, ele é sustentável. Então, os valores que as pessoas estão procurando hoje, principalmente a nova geração, né? A Sim. nova geração já está meio que nascendo, buscando consumir coisas que conectam com o que ele acredita. Uhum. Eu gosto dessa marca porque ela é sustentável, ela trabalha com um Uhum. tecido, que é Uhum. reutilizável. Então, assim, já tem toda uma filosofia, valores, tudo por trás, E é né. legal olhar isso com bons olhos, porque isso vai tornar as empresas mais competitivas. Você foi falando aí, eu me lembro que eu fiz um trabalho na época na igreja, voltado para a questão do tráfico humano. Uhum. E aí você vê números assim absurdo, né? Como que o Brasil é rota de tráfico humano, por isso que somem muitas crianças aqui todos os anos, né? Isso é uma coisa muito triste que a É. gente tem aqui. E dentro disso também se falou muito, né, na mão de obra de fora que vem e que são, feitas de escravos ou vivem, trabalham em condições de análogas à Análogas à escravidão. escravidão. E aí você começa a olhar assim, como que eu vou ser competitiva no mercado em que o meu concorrente tem esse tipo de postura? E aí cabe às autoridades fazerem algo, mas eu penso que a empresa que não se associa a esse tipo de prática, ela tem um puto do material na mão. Tem, ela precisa divulgar isso, precisa comunicar isso como sendo um diferencial, né. E Exatamente. o consumidor tem um papel fundamental. Então, assim, eu vejo com super bons olhos esse novo comportamento, né. Sim. Das pessoas realmente entenderem o que estão consumindo, questionarem o consumo. A gente Uhum. tem uma onda aí de questionar o consumo, né, o consumo excessivo, Uhum. viver de uma forma minimalista, Uhum. e eu acho que isso é super positivo. Eu acho que é uma evolução para a sociedade. Normalmente no marketing, a gente observa essas evoluções e não julga, né. Tem Uhum. muita gente que olha: mas o mundo não é igual era", mas nunca vai ser, né. É, o mundo anda pra O frente, mundo né. anda para frente, ele vai mudar. A certeza que a gente tem é que vai evoluir, vai mudar. É. E como profissional de marketing, a gente precisa muito olhar para esse cenário, não julgando, para a gente poder entender como a minha empresa vai sobreviver num mundo diferente, É. E né. aí eu penso que a dificuldade de alguns empresários e empresárias, né, que têm de entender esse mercado, é porque elas não entendem muitas vezes o porquê o negócio delas existem e Isso. para quem existe. Porque você vai ter uma dificuldade com esse mercado, você tocou na questão da geração. Essa geração, ela questiona, Sim. né? Eu, E por ela exemplo. diz se ela não gosta. "Ah, não, não gostei do seu Exatamente. produto", é assim, simples, ele vai É, dizer. exatamente, né, e você falando, eu me identifiquei, né, porque eu, por exemplo, eu não consigo mais comprar de empresas que fazem uma opção para um trabalho desse, Sim, né, então não vou nessa loja, porque essa loja faz isso aqui, não me interessa se o produto é ótimo, porque hoje eu tenho opções, eu tenho exatamente. várias opções, então eu vou escolher qual se conecta comigo, com o meu valor, né, com os meus E aí princípios. você até vira embaixadora dessa empresa, você fala bem dessa empresa, e isso é um movimento que a gente, do ponto de vista estratégico, a gente usa a favor, né. O que Exato. a gente quer é que os nossos clientes, que os clientes dos nossos clientes sejam embaixadores da empresa deles, né. Ou seja, o que que a gente começou a falar aqui então, a gente entrou em estratégia. A gente entrou nesse assunto, o marketing ele estava comentando aqui antes da gente iniciar a gravação, né, nos bastidores, que eu fiz um trabalho na faculdade, pra estudar o que que era estratégia, né, porque quando você faz a faculdade, você vai estudar tudo, né, Sim. e aí você se pergunta no primeiro ano: "Por que que eu estou Por que que eu estudando tô coisa de fazendo 100 tudo anos isso? atrás?" Nossa senhora, né, eu lembro que no primeiro semestre,
A gente estava vendo coisa de 100 anos atrás, eu falava: "Nossa, até chegar aqui, Será que eu preciso saber de tudo isso? quantos anos eu vou ter que ficar nessa faculdade", né. Mas aí depois a gente entende, É. né, a importância de entender toda essa história. E aí chegou um momento que eu falava assim: "Meu Deus do céu", isso já estava no terceiro, quarto período, a gente estava vendo administração estratégica, eu falei: "Espera aí, mas o que que é estratégia então? Porque isso aqui é estratégia, mas todas as empresas estão fazendo". E eu lembro que eu quis fazer esse trabalho, na iniciação científica, e foi um trabalho de 10 meses, para entender o que que era estratégia. Aí no meu trabalho lá, a gente chegou numa conclusão, de que a estratégia é algo que vai te colocar à frente, né, do seu mercado. Uhum. Só que a partir do momento que essa estratégia ela passa a ser incorporada pelos seus concorrentes, ela passa a ser comum nesse mercado, ela já não é Já não mais é uma mais uma estratégia. estratégia. É isso Né. mesmo. E aí depois daquilo eu falei: "Ah, agora eu entendi". Aí entra a inovação. Exatamente. Hoje a gente tem uma palavra para isso, né, É. que é uma palavra que está sendo usada, atualmente. Na época que você estudava, você não ouvia tanto isso, né, Não, inovação. e nem faz tanto tempo assim, E nem né. faz tempo, então. E a inovação hoje é uma peça fundamental para manter a competitividade da empresa, né. Uhum, O que antes a gente conseguia montar estratégias de 5, 10 anos, mas o mundo mudou muito, né. A gente uhum. tem um mundo hoje muito mais, turbulento, com mudanças muito rápidas, então a gente não pode imaginar uma estratégia de 10 anos que não é revisitada, né, É, não tem isso. Então, tudo está muito mais rápido, mais o mundo VUCA, né, que a gente é, fala. Então a gente precisa se adaptar a isso. A inovação e as ferramentas de inovação são fundamentais para a empresa manter a competitividade. E a gente vê muito, inovação a gente já pensa em startup, né? sim. E aí, vivendo esse mundo também de startups, eu consegui perceber que a startup é a empresa que acordou para a inovação e descobriu que a inovação é uma forma de fazer ela estar viva, né. É, e a startup ela entende de pessoas, né. Entende de pessoas, ela É, analisa processos, ela é muito enxuta do ponto de vista, uhum. operacional. Ela deixa de ser tão burocratizada, né, Não de tem muita ficar tão burocracia, e é. ela, até do ponto de vista, assim, ela é de camiseta, É. sabe, entende o que eu quero Cérebro dizer? agradece, a gente É, vai ter um episódio, a gente está planejando aí um episódio que nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o cérebro, então faz uma diferença realmente ser de camiseta e não de terno. não de terno, isso. Então, É, tem essa questão, assim, do vínculo ser mais pessoal, de ser mais informal, mas ao mesmo tempo ser muito pragmático, né, ser sim, muito voltado para o resultado. Então, é. despir-se do terno e ter uma camiseta é uma analogia, né, mas assim, a preocupação não é com a imagem, a preocupação é com o ser, né, então o Uhum, que ele de fato traz para o mercado de inovação. E as startups, elas usam os processos de inovação com muita sabedoria. Então, por uhum, exemplo, processos de design thinking, que envolve o time todo para achar uma solução para um problema, uhum, eles usam isso como ferramenta diária. E a gente tem visto muitas empresas tradicionais trazendo isso para a equipe interna, fazendo esses exercícios de inovação, de design thinking, para trazer oxigenação para o e negócio velocidade, né, e velocidade. porque como consultora mesmo tem várias ferramentas na consultoria, né, que quando eu trabalhava em outras empresas, a gente aprende a usar essas ferramentas, e eu fui uma estudante, né, extremamente questionadora. Coitados professores. É, mas eu vou Mas é trazer bom. professores aqui, Olá, tá, da minha época de eles vão poder faculdade, dizer. porque nem todos viam com maus olhos, mas eu era muito Mas é questionadora, bom, né? porque eu não conseguia conceber que eu tenho que ficar 2 anos numa empresa rodando um PDCA, né, 1 ano numa empresa, eu falava: "O quê?". Um ano já aconteceu tanta Nossa, coisa. para, né. E quando eu fiz a faculdade, acho que a administração ela estava nesse
nesse momento, sabe, de De virada, virada. né, de sair do plano de negócio, em que você construía um negócio para 20 anos, né, Sim. se demorava muito inclusive para fazer planos de negócio, Sim, sim. e que você começou a trabalhar com BMG, Uhum. né, que veio essas novas metodologias do BMG, que veio a proposta de valor. Eu lembro que quando eu peguei a proposta de valor e a gente tinha visto, né, na faculdade o marketing de uma forma diferente, o meu primeiro questionamento foi: "É uma folha só?", Aham, isso, né, exatamente. porque antes era um processo tão burocrático, e hoje eu uso o design thinking nas empresas tradicionais para dar velocidade na tomada de decisão, para você poder encontrar uma solução rápida. Exatamente. As ferramentas que o design thinking usa, e tem várias ferramentas, né? Eu acho que até fazer uma curadoria de que ferramenta é interessante para cada negócio, porque isso Sim, também muda, né? Então, de sim. repente, você pode usar, eu vou usar o Crazy Eights, que é uma ferramenta de design. Para alguns negócios e para alguns problemas que precisam ser resolvidos, é ótimo. Uhum. E é um papel que tem 8 colunas, né, É, Crazy Eight, são 8 colunas, e que você faz um exercício, de 8 coisas loucas que você acha que pode solucionar aquele problema. é. E aí dessas coisas loucas você desdobra em algo viável para o seu negócio. Então, eventualmente numa reunião dessa, que você coloca várias pessoas do time, e aí é importante a pluralidade. Você Uhum, precisa ter nesses movimentos, né, nesse sistema de design, não só pessoas do marketing. Você tem que uhum. ter do marketing, da produção, de finanças, de RH, porque às vezes a solução, ela nem está sendo vista por uma área, né? Todas as áreas em É, conjunto que vão achar essa solução. e Então, você essas ferramentas são muito legais, assim, tem várias, e é. cada vez são construídas novas ferramentas de inovação, enfim, bem Eu legal. preciso falar muito dessa palavra que você repetiu aí várias vezes, solução. Né. Eu acredito que essas ferramentas de inovação que a gente está fazendo aqui, ela direciona as empresas para a solução. Ah, sem dúvida. Porque a gente vê ainda, né, práticas no mercado de empresas que encontram um problema para o cliente. O Uhum. cliente que tem dificuldade de comprar porque é muito problemático o processo de compra. É, a gente chama de jornada do cliente, a jornada do cliente está mal construída. E a venda também, né, Uhum. porque depois dele passar por todo um processo, se é uma empresa física que precisa da figura de um vendedor, e aí você faz todo um trabalho de marketing, mas chega lá na ponta, aquele vendedor ele não está posicionado para a solução, ele está posicionado para o problema. Você está fazendo um desfavor para sua marca. A imagem que você vai passar não é aquela que você tem o propósito de passar. E aqui, Nileide, então, olha, você já trouxe aqui para quem está assistindo um panorama para as pessoas entenderem que o marketing ele começa antes, ele vai permear toda a empresa, Exatamente. ele vai ajudar na tomada de decisão que vai além do posicionamento e da comunicação, mas também ele pode ajudar em processos de inovação. Com certeza. Produtos e serviços? Produtos e serviços, sem dúvida. Legal. E, inclusive, muitas empresas utilizam o processo de inovação ou design thinking, enfim, para soluções de problemas que chegaram. Então, um cliente reclamou que algo deu errado no processo de venda. A primeira coisa que precisaria é trazer esse problema para uma mesa de design e tentar achar uma solução para aquele problema. Porque muitas vezes, Bruna, as pessoas pensam em inovação como sinônimo de montar um aplicativo. Sim. Tecnologia, né? Exatamente. É, E às vezes a inovação ela está no processo. sim. Então, assim, nem toda inovação vai ser, então vamos fazer um app? Não. É. Às vezes, na hora que você desenha e faz o processo, né? Vamos solucionar esse problema, essa reclamação do cliente. Quais são as soluções? Assim, muitas e muitas vezes, você rever processos acaba sendo mais barato e Uhum. você realmente soluciona aquele problema. Então, também tem esse mito, né, de que processos de inovação estão ligados à tecnologia.
ou estão ligados a fazer um app, um e-commerce, né? E não necessariamente é isso, né? A solução daquela inovação pode ser de recurso humano, pode estar faltando algum tipo de recurso humano naquela empresa, pode ser de processo, algum processo está mal desenhado, pode ser de tecnologia também. Então, o que pode sair desses processos de inovação é muito rico. Por isso que precisa de todas as pessoas envolvidas, de várias áreas, né? E pensar que a solução que vai sair desse processo não necessariamente é tecnológica. Bom, para quem assistiu, né, até o momento aqui, a gente pôde aprender que o marketing, ele vai trabalhar, uma empresa de marketing que tem uma competência, como a Nileide está trazendo aqui, da ROI, ele vai conseguir olhar para a tua empresa no 360. Marketing não dá para pensar no curto prazo, né? A gente viu aqui que a gente precisa pensar em estratégias de longo prazo, a gente tem que pensar no tempo de vida da empresa. Ele vai fazer parte desde o processo, lógico, da forma que você se comunica porta para fora, mas também porta para dentro. Porta para dentro, isso é fundamental. Funcionários, visão, valores, né? E também ele pode ajudar a mudar o mindset das pessoas que estão ali, né? Com certeza. Porque a gente começou a falar aqui de inovação, de solução, isso vai muito de mentalidade. Com certeza. Não, esses processos, eu acho que eles são muito interessantes até para a vida pessoal, porque a pessoa que vivencia isso dentro de uma empresa, ela começa a usar outras áreas do cérebro, né? Até formas mais criativas e mais sistêmicas de ver o problema, porque no dia a dia você normalmente tem um aspecto aí do que você trabalha, né? Você tem uma rotina de trabalho, essa é a palavra. Quando você participa desses processos de inovação, você muda até a forma como você enxerga algumas coisas. E com certeza isso muda o mindset e muda até a postura que você tem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O ideal, então, para as empresas seriam, né? A gente falou um pouco aqui da questão do custo, do preço, né? E a gente sabe que começou, acho que essa onda com marketing digital de começar a vender pacotinho, né? Por ser mais barato também, uma opção de investimento, né? mais viável. Mas eu acredito que a mentalidade de quem está construindo um negócio que é para durar não pode ficar tão focada nisso. Não, definitivamente. Né? Existe uma diferença de você trabalhar com o orçamento que você tem hoje, já sabendo tudo que você precisa fazer, né? Para que você possa, na medida que o dinheiro entrar no seu negócio, você também aumentar o seu escopo de trabalho do marketing. Você tem que ter uma visão de onde você quer chegar, não necessariamente você vai conseguir fazer tudo nesse momento, mas você tem que saber exatamente quais são as prioridades de hoje e já ter um olhar para o futuro. Eu acho que é importantíssimo isso, ter uma visão macro, né, da empresa. Legal. Nileide, quero agradecer a sua participação aqui. Agradeço, foi muito Luna. rica. Eu acho que ajudou bastante a olhar para esse ano que está começando agora. Que bom. Com novos olhos, né? E gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem nos assistiu até agora. Eu queria agradecer a oportunidade, adorei estar aqui. E queria falar para todo mundo que cuidar da sua marca é como você cuidar de você mesmo, né? Você tem que perceber quais são os seus valores, quais são a sua imagem diante do mercado. Então, queria que as pessoas olhassem mais para o negócio, assim como elas olham para si mesma, né? Então, acho que esse é o recado. Legal, Nileide, muito obrigada. E se você ainda não conhece, nós também estamos lá no Spotify. Dá uma olhadinha, nos acompanhe. Obrigada e até a próxima.